Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero contar uma história pra vocês, mano. Recentemente, essa semana eu tenho falado muito sobre tretas, coisas que estão acontecendo na cena, e eu tenho falado um pouco sobre mim. E eu lembrei de uma história, tava conversando com minha mina, tomando café com ela algum dia dessa semana e falei, nossa, eu tenho que contar essa história em live. Eu queria contar pra vocês o dia que o rap literalmente salvou a minha vida. Essa música não. Esse vídeo, na real, não vai ter tantas views. Esse vídeo caberia tranquilamente no Seja Membro. Mas eu acho que é uma história muito, muito bonita e mais pessoas deveriam ver. Se bem que esse vídeo não vai ter tantas views, né? Porque as pessoas. Enfim, não estão tão afim dessa história. Porém, eu quero contar muito ela porque ela é uma história muito foda. Então, o dia que o rap literalmente, literalmente mesmo, salvou a minha vida. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Não vou colocar comercial da Som Vibe, mas a Som Vibe tá aqui na esquina e também tá aqui nos comentários, na descrição. Rapaziada, é o seguinte. Um pouco antes de 2013, essa história começa. O dia que o rap salvou minha vida foi em 2013, 7/7/2013. Porém, essa história começa um pouco antes, uns meses antes. Eu tinha uma viagem pra fazer com meus pais pro Piauí. Meu pai é do Piauí, minha mãe é da Bahia. A gente foi fazer uma viagem de carro. E na época, mano, em 2013 ali, 2012, 11, 14, a gente tinha duas formas de ter música pelo celular. A primeira, que era a mais usada, Bluetooth, enviar música por Bluetooth. E a segunda era baixar pelo 4Chard. 4Chard era um site que tinha várias músicas, que as pessoas subiam as músicas, obviamente pirata ou gravação de música. Ah, e tinha a terceira, né? A música tocava na rádio e você colocava pra gravar. Mas aí era muito ruim. Então, muitas pessoas baixavam as músicas pelo 4Chard e compartilhavam por Bluetooth. Então, um pouco antes de eu fazer essa viagem, mano, eu peguei pra um parceiro meu, um dos primeiros manos a me mostrar rap, e trap também. Mas ele que me mostrou bastante rap. Eu já conhecia bastante, né? Eu cresci no Grajaú, numa quebrada. Então, o rap sempre tocou. Meu vizinho, o vizinho que mora na minha. Você tá ligado como que é quebrada, né? As casas é casa com casa, são uma parede dividindo. E meu vizinho do lado, o Sérgio, ele ouve rap há muitos anos. Ele já é adulto, ele ouvia rap há muitos anos. E no som altão mesmo, assim, fumando. E aí o som da casa dele vazava pra minha casa e parecia que eu tava dentro da caixa de som, mano. E tranquilo também, né? Meus pais não reclamavam, nem eu reclamava, porque meu pai ouvia muito som também alto, então ele ouvia som de alto de lá, ninguém reclamava, meu pai ouvia som alto daqui, não reclamava lá. E a gente vivia na maior paz. Também vai brigar, bagulho de favela, quebrada, bagulho. Enfim, você tá ligado como que é, né? E aí meu vizinho ouvia muito, muito rap, só que eu ouvia de quebrada com ele, de tabela. E aí, mano, um parceiro meu, Guilherme, em 2012, por ali, não, em 2013, ali, mais ou menos com 12, 13 anos. Ele começou a ouvir muito rap e me mostrar bastante também. E ali eu já tava começando a ouvir várias músicas e me aprofundar e indo buscar por minhas próprias pernas e tal, ouvir música e tal. Comecei a colar em batalha também pra assistir os caras rimando. Enfim. E aí eu falei pra esse meu mano Guilherme, falei, mano, eu vou viajar, mano. Me manda umas músicas aí, manda várias músicas. E aí ele falou, não, demorou. E aí nós ficava o dia inteiro na escola, assim, passando música pro Bluetooth. Ele passando mais música pra mim, porque eu não tinha tanta, não sabia baixar tanto, baixava um pouco e tal. Enfim, ele me mandou uma pá de música, muita música, desde, sei lá, mano, desde bagulho gringo até, enfim, uma infinidade de música. E dentro dessa parada, mano, tinha uma música lá específica. Só que antes de eu viajar, mano, antes de eu ir, sei lá, umas 2, 3 semanas antes de eu viajar, eu ficava ouvindo essas músicas, tá ligado? Eu ouvia indo pra escola, eu ouvia antes de dormir, no fonezinho. Enfim, tinha várias músicas que eu ouvia antes de começar a viagem. Porém, tinha uma música, mano, que eu tinha muito, 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 muito medo de ouvir ela. Eu sempre fui um moleque medroso, eu sempre tive medo de espírito, medo de assombração, tá ligado? Eu sempre fui um moleque cagão com esse bagulho de macumba e tal. Enfim, essa escola que a gente estudava era uma escola cristã, evangélica, na real, né, mano? E não era nem adventista nem nada, era uma escola, tipo, pequena,
Só que as professoras, o ensino era muito, muito crentão. E aí tinha umas professoras lá que botavam muito medo, né, mano? Pá e tal. Enfim, eu tinha muito medo de bagulho de espírito, de macumba, de não sei o que, de não sei o que lá, assombração e tal e tal. E tinha uma música em específico, dentro dessas que ele me mandou, que eu tinha muito medo de ouvir ela. Que é, vocês vão dar risada, mas era Cone Crew, diretoria, calma na alma. E eu vou mostrar só a intro, mano, pra vocês verem que é coisa de criança isso, porque nem põe medo nenhum, mano. Mas juntava a capa e a capa da música e também o início da faixa, mano, juntava tudo, eu ficava com medo e não ouvia, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidão, ó. Ô, caralho. Aqui. Essa aqui. Tava fazendo um vídeo sobre Felipe Edman. Essa aqui é a música. E aí, mano, veio essa capa também no desenho lá da música. Veio esse macaco. E tem essa intro. Vamos colocar só a intro pra vocês ouvirem, mano. Calma aí. Não tá saindo, né? Ô, caralho. Agora vai sair, pera aí. Aí, toma. Eu tinha medo disso aqui, ó. Nossa Senhora das coisas impossíveis que procuramos em vão. Eu tinha medo dessa voz, dessa pique uma oração, sei lá o que que é. Eu acho que é uma oração a Nossa Senhora, não sei o que que é. Mas eu tinha muito medo dessa intro. Ele segue mais ou menos até aqui, ó. Ele segue continuando, fazendo uma espécie de uma oração, enfim. Eu tinha muito medo dessa voz, desse macaco aqui, desse bicho. E, mano, eu não ouvia essa música. De todas que ele mandava, eu sempre pulava ela. Só que aí, rapaziada, chegou o grande dia da viagem. A gente tava viajando no carro, meu pai, minha mãe e eu. A gente tava viajando. E aí, mano, chegou certo ponto da viagem, quase chegando já no Piauí. Faltando, sei lá, mano, enfim, umas meia hora pra chegar na casa dos meus avós, uma hora, sei lá. Eu falei, mano, eu vou ouvir essa música, mano. É dia, eu tô no carro com meus pais, tá ligado? Não tem por que eu ter medo, mano. Moleque, coisa de criança, né, mano? 13, 12 anos. Falei, mano, não tem por que ter medo. Agora é dia, tô no carro com meus pais, não vai acontecer nada. E aí eu comecei a ouvir essa música. E aí no final dessa música, mano, tem uma parada que é muito foda. Essa música, na real, ela é muito foda, né, mano? E no final dessa música, o mano começa a falar, tipo, começa a fazer uma oração, mano. Muito, muito, muito foda. E aqui o cara começa a falar, pela minha família eu vou rezar, pela minha alma eu vou rezar, pela minha coroa eu vou rezar, pelo meu Senhor. Enfim, ele começou a falar vários bagulho da hora, mano. E eu tava no carro ali, pá, na mó vibe da hora. E aí eu falei, nossa, que música foda. Aí eu ouvi ela, uma, duas, três. Ouvi ela em loop. A primeira vez que eu parei pra ouvir ela, eu ouvi ela num loop muito gigante. Fiquei ouvindo ela umas 3, 4, 5 vezes, sem parar. E, mano, eu comecei a orar, mano. Comecei a orar. Molequinho, agradecendo a Deus, mano. Agradecendo a Deus pela minha família. Agradecendo a Deus pelos meus pais, pela minha vida. Comecei a orar, mano. Eu nunca tinha orado assim, tá ligado? Só comecei a agradecer, mano. Não sei nem se era oração. Era oração que eu tava agradecendo a Deus, né, mano? Mas eu comecei, tipo, mano, eu acho que foi a primeira e uma das únicas vezes que eu orei muito verdadeiro mesmo, assim, tá ligado? Fiquei mó cota orando assim. Falei, nossa, Deus, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, minha vida, por esse carro, por essa viagem, por essa estrada. Comecei, mano, orando, ouvindo a música, orando. Falei, nossa, que da hora, foda, foda, foda. Fiquei, né, mano, na maior vibe, tá ligado, rapaziada? Mó vibe boa, assim, pum. Falei, nossa, foda. E, mano, beleza, passou isso, mano. Passou, sei lá, uns 20 minutos disso, mano. Dessa situação, que eu terminei de orar e tal. Pouca coisa, foi uns 20 minutos, mano. E eu tava sem cinto também nesse carro. O pneu traseiro, o pneu que eu tava, meu pai tava aqui na frente, minha mãe, e aqui no banco tinha bastante mala, bagagem, esses bagulho, e eu tava aqui sentado atrás do piloto, do motorista. E o pneu traseiro que fica aqui atrás de mim aqui, ele estourou, mano. E meu pai tava muito rápido. Como tava chegando, então, como era por volta de meio-dia, calor, queria chegar muito rápido, então meu pai tava muito rápido, tava em volta ali de uns 150, 160, muito rápido mesmo. E o pneu traseiro estourou, mano. E aí, com isso, o maior susto. Eu lembro como hoje eu olhei assim, assustado. E pelo fato do susto também, tá ligado? Meu pai acabou perdendo o controle, mano. E ele meio que perdeu o controle. Bateu no barranco, o lado dele bateu num barranco e capotou o carro, mano. Deu umas duas capotadas. Capotou e capotou de novo o carro. E tava nós três dentro, e eu tava sem cinto.
E o carro, mano, arrebentou, mano. Eu tenho foto lá na casa dos meus pais. Eu poderia ter trazido, né, pra vocês verem, mano. O carro capô. Mano, o carro se arrebentou inteiro, rapaziada. Deu PT, deu perca total o carro. Se arrebentou inteiro, 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 inteiro. Eu cortei o queixo, levei quatro. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tomei 4 pontos aqui no queixo. Não vai dar pra ver, mas. Eu tomei 4 pontos no queixo. Minha mãe, ela quebrou o tornozelo, o pé, assim, alguma coisa assim na perna. E meu pai quebrou uma costela. Mas o carro rebentou, rapaziada. Rebentou, rebentou, rebentou. Enfim, aí chegou a ambulância depois de uma hora, enfim, fez todo o trampo, todo o curativo, passa, o quê, pá, beleza. O foco não é esse, o foco foi o acidente. E por que eu falo que o rap literalmente salvou a minha vida, mano? Eu realmente acredito, rapaziada, que se eu não tivesse ouvido Cone Crew, diretoria Calma na Alma, mano, eu não teria feito. Essa música não teria me tocado tanto e eu não teria feito, sei lá, uma oração muito sincera, agradecendo pela minha vida, pelos meus pais, sei lá, 20, 30 minutos antes desse acidente, que seria fatal. E eu tava sem cinto, lembrando, mano, um acidente muito feio. E tamo aqui vivo, mano. Todo mundo tá bem, todo mundo tá vivo, eu tô vivo, ó, tô aqui, oi. Meus pais estão vivos, ainda, graças a Deus. E a única coisa que aconteceu foi eu ter tomado 4 pontos aqui no queixo, meu pai quebrar uma costela. Inclusive, quebrar costela, vocês sabem que é muito perigoso, pode ficar tetraplégico, enfim. Enfim, meu pai quase ficou zoado também nesse sentido. E a mãe quebrou o tornozelo, o pé, eu não lembro direito, mas foi a região da perna, que ela ficou presa. Enfim, nossa, e teve a cena de sair do carro também, né, mano? Depois do acidente, eu acordei assim, eu acordei olhando pro teto. Eu tava, tipo, de joelhos no teto do carro, porque o teto do carro tava no chão. E aí eu saí primeiro, meu pai saiu por último, depois a gente ajudou minha mãe a sair do carro, enfim. Criança, 13 anos, 12, enfim, sei lá. E aí, mano, essa música me salvou, mano. O rap, óbvio, foi Deus, né, mano? Foi Deus. Mas se eu não tivesse ouvido aquela música, eu não teria. Ela não teria me tocado, eu não teria orado pra Deus agradecendo a minha vida. E a minha mina, que acredita muito em Deus, ela fala que talvez estaria naquele momento. Eu senti talvez uma guerra espiritual, né, mano? Porque quando. A todo momento, nós, como. Não sei se vocês acreditam, né? Mas eu acredito nisso muito. Que a todo momento a gente tá passando por guerras espirituais, né, mano? Então, tem demônios e anjos se degladiando pela nossa vida, pela nossa existência. E naquele momento, é, é como se eu tivesse meio que presenciando isso indiretamente e já orando pra agradecer, enfim. Como se eu estivesse dando força pro anjo, algo nesse sentido, assim, sabe? Pode ser viagem, mas faz muito sentido. E eu não entendo muito, eu não sou muito crentão, assim, eu não entendo muito. Então, foi basicamente isso que ela me explicou e eu entendi. Eu achei que faz sentido e tô passando pra frente pra vocês. Mas vocês que entendem melhor, vocês sabem o que que é. E aí foi isso, mano. Literalmente o rap salvou. Depois disso, tudo bem, cheguei em casa e tal, voltei pra casa e tal. E aí eu sempre falava pros meus parceiros que, porra, mano, vocês falam aí que rap. Porque quem ouve rap há muito tempo sabe que é o costume da gente falar, pô, o rap salvou a minha vida. O rap, o hip hop, a nossa cultura salvou a nossa vida, salvou a minha vida. E eu sempre falava, pô, mano, literalmente, eu bati no peito, literalmente o rap salvou a minha vida. Eu tenho uma história real de que o rap salvou a minha vida. Eu ficava todo orgulhoso disso, de que o rap literalmente salvou a minha vida. Óbvio que foi Deus que salvou, mas o rap ali meio que fez eu me ligar, a música me tocou no meu coração, eu comecei a agradecer a Deus e tal, e aí deu, enfim. Ou não também, mas eu prefiro acreditar nisso. E essa é a minha história, rapaziada. Só quis compartilhar esse bagulho com vocês, porque eu acho que é da hora saber, é uma história da hora, e eu sempre soube que um dia eu ia contar ela pra alguém, e tô contando, certo? Deixa seu like, comenta se você quiser e até o vídeo de amanhã. O vídeo é esse. Só queria compartilhar isso com vocês. Tamo junto.